Dando sequência, nós temos aí o nível de letramento científico, agora com a proposta do Miller, tá bom? Com a proposta do Miller, nível de letramento científico. E agora, com essa questão do que nós vamos mostrar aqui, o Miller trabalhou, deu sugestão de 4 níveis. Ele e outros estudiosos, em vários trabalhos dele, ele deu a sugestão de 4 níveis, inclusive ele fala até como verificar quando uma pessoa está em tal nível X ou nível Y de letramento científico. Então, ele propôs aqui, por exemplo, o nível nominal, ok? O nível funcional, o nível estrutural e o nível multidimensional, tá bom? São os 4 níveis de letramento científico que ele propôs e que nós vamos tratar aqui, ok? Então, vamos abordar esses 4 níveis de letramento científico com vocês. O primeiro nível que nós vamos abordar aqui são os graus aqui de letramento científico. Vamos abordar aqui o nível nominal. E o que esse nível nominal nos fala? Esse nível nominal basta o reconhecimento de termos específicos do vocabulário científico. Muito próximo da alfabetização científica, nesse caso aqui, né? Porque ele só reconhece os termos específicos desse vocabulário. Olha, esse termo X é do vocabulário científico, o termo Y é do vocabulário científico, então ele reconhece a respeito dessas questões, ok? E aí o que acontece? Nesse nível aqui, é um nível que a gente tem muito no primário, um nível que a gente vê lá no começo da nossa vida estudantil. Nós começamos a reconhecer algumas palavras do mundo científico na nossa vida também. Um pouco mais à frente, nós temos o nível funcional, onde o estudante já consegue definir os termos científicos. Ele não só reconhece que aquilo tem a ver com ciência, ele define que termos são aqueles ali. Ele define o significado daquele termo, onde aquele termo vai atuar e qual a importância daquele termo dentro daquele contexto. Já começa a ver a função daquilo ali. Isso seria o nível funcional de letramento científico. Na sequência, nós temos o nível estrutural. E quando a gente fala de nível estrutural, nós estamos abordando aí a compreensão de ideias básicas que estruturam o atual conhecimento científico. Então, não é que eu conheça apenas o conhecimento, eu defina o termo. Eu consigo entender as ideias que estruturaram aquele termo. Quais foram as ideias que estruturaram a teoria da relatividade, ou a teoria da evolução, tá bom? Ou outras tantas teorias que nós temos aí que foram construídas com base em experimentos, observações, com base no conhecimento científico. Quais são as ideias que estruturam essas teorias? Então, esse é o nível estrutural. Eu conheço a estrutura, por exemplo, de uma teoria X ou de uma teoria Y a respeito dessa questão. Isso é um nível um pouco maior de letramento científico. Dando sequência, nós temos o nível multidimensional. E aí, esse é o nível maior de letramento científico que nós podemos chegar. Por quê? Nesse nível, o que nós temos? Nós temos uma visão sistêmica do conhecimento científico. Então, eu não estou falando só das ideias que estruturam aquele conhecimento. Eu estou falando da conexão desse conhecimento, da conexão desse propósito, desse conceito, desse termo, com outras áreas do conhecimento. Eu consigo trabalhar na minha mente essa interdisciplinaridade, tá bom? Nesse processo, esse relacionamento entre disciplinas científicas. Eu consigo ver como uma coisa tem a ver com a outra, não com base de conexões aleatórias, mas com base em fundamentos sólidos. Eu consigo ver isso. A minha visão é muito mais sistêmica, a minha visão é muito mais holística a respeito desse processo de letramento científico. Então, nesse propósito, gente, o nosso Miller, ele quis colocar aí, o nosso estudioso Miller, esses 4 níveis de letramento que a pessoa vai fazer. E aí, como que eu faço para melhorar o meu letramento científico? Há dicas para isso? Com certeza, você pode trabalhar isso. Vocês viram lá no início que nós vimos o letramento por contexto? Esse letramento por contexto de uso, nós temos lá o nível prático, que é o dia a dia. Você vai utilizando a ciência cada vez mais no seu dia a dia. É quase que ela vem, vamos dizer assim, automaticamente, não vou dizer a palavra, mas vem quase que naturalmente no uso da nossa prática. Depois o nível cultural, onde a pessoa vai assimilando a cultura no seu dia a dia. Isso vai fazendo parte das suas práticas culturais. E o último é o cívico ali, onde ela
já consegue se posicionar. Ali sim envolve estudo, envolve empenho, envolve profundidade a respeito ali do mundo da ciência. E aqui, nos graus de letramento científico, ali proposto aqui pelo Miller e outros estudiosos, nós temos o nível nominal, que é um nível só de reconhecimento. Então, esse nível de reconhecimento já envolve um estudo, ok? Já envolve um conhecimento eu conheço que aquilo lá é da ciência. Agora, o nível que define termos já envolve um nível de profundidade maior de estudo. E o nível estrutural e o multidimensional. Então, nesse propósito, o que envolve aqui são níveis de estudo cada vez maior. E isso responde uma pergunta interessante. Por que nós estudamos, né? Nós estudamos justamente para que nós possamos evoluir quanto pessoas e evoluir nas nossas práticas diárias, nos nossos relacionamentos em sociedade. E por isso que aprender cada vez mais o letramento científico vai ajudar a gente não só na nossa vida acadêmica, para sermos ótimos estudantes, mas também na nossa vida, na nossa vida em sociedade, nossos relacionamentos interpessoais. Afinal de contas, nós temos várias ciências que atendem às mais diferentes necessidades dos seres humanos. Ok?